Boa noite. Hoje estou aqui para mais uma live. Resolvi entrar uns minutinhos antes das 20 horas, para conseguir dar um oi para quem vai entrando. Rodrigo, da Masco 58. Eu vou tentar também fixar o nome aqui da live. Vamos ver se eu vou conseguir. Sono e saúde. Então hoje a gente vai estar dando algumas dicas da importância do sono para a saúde e o que a gente pode fazer para detectar o problema que está causando a insônia e o que a gente pode fazer para tratar esses distúrbios do sono. Oi, Claudinha, tudo bom? Minha colega de faculdade, e hoje a minha convidada também é minha colega de faculdade, a doutora Berenice Zotes, que é otorrinolaringologista, especialista em sono e atua em Florianópolis. Ai, não tô conseguindo fixar aqui o comentário. Eu vi que a Berenice já entrou e já me solicitou aqui o pedido para entrar na live. Aguardando aqui a Berenice entrar. Oi, Eva, boa noite. Muito obrigada por sempre estar presente aqui comigo. Ai, vou conseguir fazer. Oi, Berenice, boa noite. Tudo bom? Bem, seja bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui contigo, minha amiga, minha colega. E quem diz, Fê, depois de tanto tempo, a gente se entusiasmar pelo mesmo tema. Isso, com certeza, que é um tema muito comum no consultório de ginecologia. Eu sou de uma família que tem muita insônia, então eu também tenho bastante insônia. E até vou contar a minha história, né? Foi até a Berenice que me ajudou. Numa das minhas idas para Florianópolis, onde a Berenice atua, eu comentei com ela: ai, Bere, eu acordo sempre me sentindo cansada. Tu acha que eu devo fazer a polissonografia, que é o exame para detectar por que não está dormindo bem? E ela disse: ah, com certeza, se tu dorme e não tem um sono reparador, tu deve fazer o exame. Então, Bere, tu pode nos explicar como é que é esse exame? Claro. Então, assim, a polissonografia é o exame que a gente utiliza, é considerado o exame padrão ouro para estudar o sono, né? Porque por mais que a história do paciente seja importante, né, o relato às vezes do acompanhante que o paciente não está dormindo bem, que desperta no meio da noite, que faz movimento de pernas ou que ronca, a gente precisa de dados mais objetivos para definir o tratamento. E até porque algumas alterações acontecem mais durante o sono profundo ou durante o sono REM, por exemplo. E o sono REM, ele acontece mais no terço final da noite. Então é ainda mais difícil para o acompanhante relatar algum problema. Inclusive a apneia do sono, que é uma doença super prevalente, ela acontece mais, os episódios são mais frequentes durante o sono REM. Então a polissonografia é um exame de noite inteira, tá? A tipo 1 é a polissonografia que o paciente dorme no laboratório de sono, né? Então, ele vai ser acompanhado por um técnico, né? A noite inteira, o técnico fica em outro ambiente, não no quarto, e são colocados vários eletrodos no corpo do paciente. E esses eletrodos, eles não causam nenhuma dor, né? E através desses eletrodos, a gente vai avaliar todos os parâmetros de sono. Então, tem a parte do eletroencefalograma, onde a gente vai conseguir estabelecer os estágios do sono, porque cada estágio de sono, ele é caracterizado por uma onda cerebral. Então, através do eletroencefalograma, mais atividade muscular, movimento de olhos, a gente consegue saber se o paciente passa por todos os estágios de sono. Além disso, a gente vai avaliar o fluxo respiratório, o esforço respiratório,
movimento de pernas, se tem queda na oxigenação. Então, é um exame bastante completo, né? Esse como eu falei, é a polissonografia tipo 1. Mas existem outras possibilidades de exame cada vez mais utilizadas, por exemplo, o exame domiciliar, né? O exame domiciliar, ele pode avaliar todos esses parâmetros que eu comentei em casa. Então, o paciente teria a vantagem de estar no seu ambiente habitual, mas, por outro lado, se tiver algum problema durante o registro, por exemplo, a soltura de algum eletrodo, a gente só vai saber no dia seguinte, né? Então, em torno de 20% dos exames domiciliares são perdidos. E aí, em caso de insucesso na realização, por algum motivo, a recomendação é que o paciente vá dormir no laboratório de sono. E eu, como paciente, até posso falar, é muito engraçado esse exame. Não sei se aqui quem é que já fez, vão me dizendo quem é que já fez, quem não fez nos comentários. Mas a gente chega lá no laboratório e parece uma mulher bomba, cheia de eletrodos e fios. É engraçado até. É E aí engraçado. tu tem a impressão que tu não vai conseguir dormir, né? Com aquele monte de fio. E ainda num lugar estranho, sabendo que tem uma pessoa ali na outra sala te cuidando. É muito engraçado. E também tem aqui, né? Vai na musculatura aqui para ver bruxismo. Tem Né? necessidade de botar eletrodo extra no masseter para ver o bruxismo, exatamente. Mas sabe que essa é uma dúvida, uma insegurança dos pacientes no consultório. Ai, doutor, será que eu vou conseguir dormir? A verdade é que a maioria, 95% mais ou menos, dorme espontaneamente. Porque chega uma hora que o sono vem, né? E é engraçado até que tem alguns relatos de paciente que às vezes comentam até que dormiram melhor no laboratório de sono do que normalmente dormem em casa. Por uma série de motivos, né? Às vezes, sei lá, uma mãe de família, né, que tem filho pequeno em casa, quando ele chega lá, ele está sendo cuidado, na verdade, está sendo assistido. Então, às vezes, relaxa e dorme até melhor. Então, isso é meio relativo, né? E ainda para comentar, existe um outro tipo de avaliação para distúrbio de sono, que é o exame tipo 3, a polissonografia tipo 3. Também é feito em casa, mas esse é um exame resumido e, na verdade, ele é mais para distúrbio respiratório. Ele não tem a parte do eletroencefalograma, então a gente não sabe nada sobre os estágios de sono. Tem indicações mais restritas, seria quando tu tem uma forte suspeita de apneia. Por exemplo, assim, um paciente obeso, sedentário, quando o acompanhante já relata, não, doutor, ele para de respirar, eu percebo, aí tu poderia fazer esse exame que é resumido, então é um exame de mais baixo custo, um maior número de pacientes tem acesso. Foi por isso também que surgiu essa possibilidade, né? Então é uma outra alternativa. Das pessoas que responderam aqui, 3 responderam, 2 fizeram tipo 1 e uma disse que ainda não fez, mas que tem curiosidade de fazer. O completo, né? Então, se uma queixa que foge a distúrbio respiratório, ou se o paciente tem alguma comorbidade, principalmente cardíaca, o melhor é fazer a complete, né? Sim. Oi, doutor Afonso, também é otorrino, tudo bem? Berenice, nossos colegas estão aqui, a Grace também entrou. Que Muito bom. feliz de tê-los aqui. Berenice, então, em geral, quando reclama de algum problema de sono, você indica a polissonografia, principalmente a tipo 1, mais completa, que tem mais dados. Esse exame, ele tem uma série de indicações, na verdade. Então, se o paciente tem uma queixa de cansaço durante o dia, sonolência excessiva, dificuldade de concentração, prejuízo na memória, pacientes com depressão devem ser avaliados com relação ao sono. Paciente que ronca, né? Porque o ronco é um sinal de sono interrompido, qualidade de sono ruim.
e pode ser um preditor de apneia. Pacientes com hipertensão de difícil controle, então a gente recebe muito paciente de cardiologistas, né, que às vezes não estão conseguindo controlar com medicação e pode ter relação com a apneia do sono. Então, assim, um parâmetro para te saber se tem indicação do exame ou não é que todos nós temos uma necessidade de sono, que é pessoal. Então, digamos que a minha necessidade são 7 horas, né? E eu estou dormindo as minhas 7 horas, de repente eu começo a perceber que eu estou ficando mais cansada. E eu não aumentei as minhas atividades de trabalho, eu continuo na mesma rotina. Então, eu tenho que desconfiar que se eu já estou dormindo um número razoável de horas de sono, eu deveria conseguir manter o alerta durante o dia. Isso é considerado sono bom, sono reparador. Se não está acontecendo, a gente tem que desconfiar que a qualidade do sono está alterada, né? E aí teria indicação do exame. Quando que é questionável fazer polissonografia para uma queixa que é bem frequente também no consultório, que é a insônia, né? Então, a gente também tem que avaliar o caso, porque se o paciente tem dificuldade de dormir na casa dele, talvez seja um paciente que vai ter mais dificuldade para dormir no laboratório de sono. Então, a insônia, a gente, em geral, solicita quando a gente desconfia que o paciente tem algum distúrbio do sono associado, né? Ou quando o paciente relata que dorme poucas horas, mas que, por exemplo, num questionário que eventualmente o paciente leve para casa, que às vezes a gente fornece, que é o diário do sono, tu percebe que em números de hora o paciente não está tão mal. Então, às vezes, o paciente tem uma queixa importante e não é porque ele está dormindo pouco, é porque ele dorme superficialmente. Aí teria indicação do exame, né? Mas a Uma das perguntas foi essa da Eva, dizendo que ela dorme, mas que às vezes ela tem a sensação de que acordou no meio da noite, que não. sim, isso pode Quando foi acontecer. superficial. Exato. Então, ela pergunta o que é, mas o ideal seria realmente fazer o exame para detectar exatamente o que é. Então, para a gente dormir bem, não basta um número razoável de horas, a gente precisa passar por todos os estágios de sono. Então, o que acontece às vezes é que o paciente está dormindo 7 horas e a gente faz a polissonografia e esse paciente só dorme no estágio 1 e 2 de sono, que são os sonos superficiais, que a gente ainda tem muita percepção do ambiente, que a facilidade no despertar é grande. Então, tem indicação do exame, sem dúvida, né? E a Mara disse que ouviu falar que agora, na pandemia, as pessoas estão tendo muito bruxismo, dormem já ansiosas, nervosas, e estão tendo muito bruxismo, quebram os dentes. E, na verdade, essa especialidade de sono, ela é multidisciplinar, né? Pode envolver o otorrino, o dentista, que vai fazer a plaquinha anti-bruxismo. Tem alguns casos de epilepsia que acontecem só durante o sono, né? Então, muitas medicações que são usadas também para controle de depressão, enfim, outras patologias interferem no sono. Então, sem dúvida, assim, a gente faz terapia com fisioterapia motora facial, com aparelho com dentista, né? Tem diversos tratamentos. Então, E o bruxismo em si, ele é apenas ruim para os dentes e para a tensão muscular, dor de cabeça que pode ter depois, ou ele também pode afetar o sono em si? ele gera um sono de qualidade ruim. Em geral, os pacientes despertam mais também pela dor. E o bruxismo também pode ser um preditor de apneia. Então, o paciente que tem queixa nessa região deve ser avaliado, sem dúvida. Ah, tá. E o Afonso está perguntando se casos de impotência sexual também deve ser indicado a polissonografia. É isso, Afonso, a tua dúvida? Bom. Assim, sem dúvida que a impotência pode ter relação com privação de sono, com sono de qualidade ruim, porque os pacientes que têm privação de sono,
tem um processo inflamatório crônico, né? Isso altera também a produção hormonal. Os pacientes que não dormem bem, eles diminuem sono profundo, sono de ondas lentas, onde são produzidos vários hormônios, inclusive testosterona, estrogênio, né? Então, os pacientes que não dormem bem podem ter mais queixa de problema de ereção, nesse sentido, sim. E fazer a E Pode falar, Fê. até essa é uma das próximas perguntas que a gente vai falar mais especificamente de sono e infertilidade. Uhum. Né? Então, a infertilidade, né, pode ter relação com todos esses processos de privação, porque os pacientes que não dormem bem, eles já, até para atividade sexual, né, não tem tanto desejo sexual, né? Mulheres com Estão insônia. cansados. Exatamente. Então, e hoje em dia também é uma coisa que a gente acho que vai conversar mais é sobre a melatonina, né? Que hoje em dia está sendo muito preconizada porque diminui, tem ação antioxidante, diminui radicais livres, então propiciaria um ambiente mais favorável, né? Para fertilidade, para ovulação, enfim. Mas tudo é muito recente, assim, com relação a esse tema. A ação da melatonina, especificamente, ela está bem consolidada com relação à parte neurológica, com relação à sincronização do sono. Então, ela é um hormônio que é produzido no cérebro, na glândula pineal, né? E ela começa a ser produzida por umas 2 horas antes do início do sono, tem um pico por volta das 3 da manhã e depois reduz. Então, ela sincroniza o horário de dormir, né? Então, é um hormônio essencial e ela é produzido, o auge dela é no período do escuro, né? Por isso que hoje muitos pacientes têm dificuldade de dormir pelo excesso de tela, de celular, computador, né? Que bloqueia a produção de melatonina. Então, basicamente, para dormir, a gente precisa de 2 estímulos, digamos. Ao longo do dia, o gasto de energia vai acumulando uma substância que é a adenosina, que vai fazendo uma pressão, né, uma necessidade de sono, vai aumentando o cansaço, e a gente precisa da melatonina também, né? E só que o que eu vejo no consultório também, aproveitando esse gancho da melatonina, é que muitos pacientes já chegam no consultório usando a melatonina sem nem saber direito por quê, né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque como ela é um hormônio, ela tem receptores por todo o corpo. Então, vai ter receptor no ovário, na bexiga, no rim, né? Intestino, próstata. E a gente não sabe bem ainda a ação nessas outras regiões. Então, o ideal é a gente focar e estimular a produção da nossa melatonina natural, a endógena, né? Porque todos nós produzimos melatonina. Na verdade, só recém-nascido, até os 3 meses, que não produz, pacientes que não têm visão, os cegos, pacientes com espectro autista também têm dificuldade na síntese, e com o passar dos anos, com o envelhecimento, também diminui a produção de melatonina. Mas fora isso, todo mundo produz. Então, a gente deveria, o correto para ter essa ação boa que é necessária para o sono, para ter todo esse potencial antioxidante, né, para eliminação de radicais livres, estimular a nossa própria melatonina, que é evitar eletrônicos antes de dormir, e como também para a produção de melatonina é utilizado um aminoácido que não é produzido pelo corpo, que a gente adquire pelo alimento, também priorizar uma boa alimentação também ajuda nisso, né? Então, pensar nos alimentos ricos em triptofano, peixes, ovos, grãos, legumes, frutas, até o vinho tinto é preconizado, o chocolate meio amargo, são coisas
melhores do que pensar em repor aleatoriamente, assim, sem Ah, que interessante, porque realmente as pessoas estão usando melatonina critério. Inclusive, a Bangu, assim. Então, inclusive tu é contra usar indiscriminadamente a melatonina e acha mais interessante a gente estimular a endógena. até porque aqui no Brasil ela não é liberada, né? Não tem Uhum. Anvisa, então a gente não encontra ela para compra assim pronta. Em Tem que 2017, manipular. em 2017 foi liberada Caso para dos Estados Unidos. manipulação. Então, nos Estados Unidos é vendida como suplemento, na Europa é vendida como medicamento. Mas o que também eu já vi estudo mostrando é que a formulação é muito variável, né? A matéria-prima que se encontra por aí. Então, a meia-vida dessa sintética que a gente usa, ela é muito curta. Metade dela vai embora depois de 1 ou 2 horas. Então, é completamente diferente da que a gente produz, né? Então, a gente realmente deveria se preocupar em manter a nossa produção natural. A que a gente produz dura mais, e a Do, melatonina é importante para todo o sono. Eu achei que fosse só para indução ali do não, sono. ela vai Então, subindo até por volta das 3 da manhã e aí começa a diminuir. E aí, com o estímulo da luz durante o dia, mesmo de olhos fechados, ela é inibida, né? A produção é inibida quando chega o período da manhã. tá bem. Ainda falando da melatonina, o pessoal usa muito para jet lag. Isso. Aí é uma Quando vai para um médicos, né? Que nós vamos para congresso, por exemplo. Essa semana eu tive um congresso agora online que estava acontecendo na América Central. Então eram 5 horas de diferença. Tinha que acordar às 3 da manhã para começar a assistir a primeira aula. E então, claro que bagunça todo o sono. Nesses casos que começaram a usar a melatonina, isso. Essa é a principal e a melhor recomendação para jet lag, né? Principalmente quando a gente viaja para leste, né? Porque é muito mais difícil a gente adiantar o horário de dormir. Retardar tu consegue com estímulo luminoso, né? Acaba fazendo uso de algum cafeinado. é, Exatamente, mas adiantar o horário de dormir é sempre mais difícil. E aí, nesse caso, estaria bem recomendado. tá. Tem perguntas aqui de outros medicamentos, mas eu vou seguir aqui o meu script, tá? Tem mais alguma coisa que atrapalhe o sono, além da tecnologia, do estímulo luminoso, por exemplo, álcool, chocolate? Sem dúvida. Diferente do que as pessoas pensam, o álcool ele até induz o sono mais rápido, mas ele gera um sono de qualidade ruim, porque ele aumenta os despertares e ele suprime o sono REM na primeira metade da noite, e aí acaba gerando um rebote lá no final. Então, o paciente vai acordar com aquela sensação, mesmo tendo dormido um número habitual de horas, com uma sensação de sono não reparador. Então, o álcool não é recomendado, apesar de muitos pacientes com insônia acabarem tentando, né, essa opção, não é bom. E também, pelo menos, deve ser evitado o consumo umas 4 horas antes do horário de dormir, porque ela estimula o alerta, né, e diminui o sono profundo. E o Muitas chocolate? Chocolate tem. cafeína, mas depende da quantidade, né? Então, evitar talvez no período da noite os pacientes que estão com alguma queixa de sono. Com relação a outras coisas que atrapalham, claro, os hábitos, sem dúvida, alimentação pesada, tem que sempre lembrar que o nosso metabolismo ele diminui durante o sono. Então, se tu comer pesado, tu vai ter mais dificuldade de dormir, tu vai ter mais chance de ter refluxo, coisas que fragmentam o sono, né? O ambiente é muito importante, né? Porque às vezes o paciente não está dormindo bem porque tem muita luminosidade, a temperatura está inadequada, tem barulho, ou até o próprio o sono do acompanhante atrapalha, né? Então tem que ser tudo muito bem avaliado. A falta de atividade física também causa mais insônia e pode tornar o sono mais superficial. A atividade física, principalmente aeróbica, aumenta sono profundo, né?
mas também não é recomendado a prática muito perto do horário de dormir. Os pacientes que têm queixa de sono, a gente estimula a fazer atividade física, mas preferencialmente no período da manhã, né? E tem doenças também que acabam interferindo no sono, né? Então, pacientes com problemas pulmonares, tudo piora durante o sono. A nossa ventilação deprime durante o sono, então tem mais chance de dificuldade respiratória. Paciente com insuficiência cardíaca também tem mais distúrbio de sono. Pacientes idosos despertam mais, têm mais necessidade de urinar, isso atrapalha a qualidade do sono. O uso de algumas medicações interferem na arquitetura do sono, né? Então, antidepressivos diminuem sono profundo, alguns antihipertensivos também. Então, o uso de medicação, quando há uma queixa de sono relacionada, ou até mesmo para evitar distúrbio de sono, tem que ser muito bem avaliado, principalmente pela faixa etária, né? O Marcos, nosso colega, botou aqui, olha que querido, 2 fenômenos da medicina. Querido. Gostei do comentário. Berenice, a pergunta dos tipos de sono estava mais para baixo, mas como tu está falando bastante do sono superficial, sono profundo, eu vou botar aqui para cima. Tu pode nos dizer os 2 tipos de sono, as características e a importância de cada um? Claro. Então, basicamente, o nosso sono é dividido em sono não REM e sono REM. O sono não REM, ele tem 3 estágios, sono 1, 2 e 3. O 1 e o 2 são os sonos mais superficiais. O sono 1 é a transição da vigília para o sono. Então, é aquele soninho leve, né, que tudo vai nos despertar. O sono 3 já é um sono, faz parte do sono não REM, mas é um estágio profundo, é um sono mais estável, onde tem menos chance de acontecer despertares, tá? Durante o sono não REM, a gente tem uma diminuição da nossa atividade fisiológica. Então, caracteristicamente, vai diminuir frequência cardíaca, vai diminuir frequência respiratória, diminui pressão arterial. E o sono REM é dito um sono mais ativo. É um sono que, apesar de a gente ter a paralisia muscular, a gente tem um aumento do fluxo cerebral, né? Então, é o sono que a gente sonha, é o sono que a gente consolida a memória e tem uma instabilidade respiratória, né? Oscila a frequência cardíaca, pressão arterial. Então, os distúrbios respiratórios, por exemplo, acontecem mais no sono REM. Basicamente isso. E ao longo da noite, a gente vai intercalando. No adulto, a gente inicia o sono pelo não REM e vai intercalando ciclos de sono não REM e REM ao longo da noite. 4 a 5 ciclos por noite, né? Passando por todos esses estágios de sono. Tá, então o REM, o que que significa? É o Rapid Eye Movement, né? Isso. O olho move bem rapidinho e é o momento que a gente sonha. E esse momento é muito importante para a criatividade. Isso. Os E sonhos elaborados acontecem durante o sono REM. Então, para a gente caracterizar o estágio de sono REM na polissonografia, a gente vê o eletroencefalograma com uma atividade cerebral semelhante ao estágio acordado, com paralisia muscular e movimento rápido dos olhos. Essas são as características do sono REM. E a paralisia muscular é até uma proteção, né? Para não sonhar que está brigando com alguém e daqui a pouco realmente dá um soco no parceiro ou faz alguma coisa que possa ser ruim para sua proteção e saúde e segurança. Tem aquela chamada distúrbio comportamental do sono REM, que é mais comum em idosos, que justamente os pacientes perdem a atonia muscular do sono REM. Então, eles fazem movimentos agressivos, às vezes no companheiro, eles estão dormindo no sono REM, mas eles têm o tônus muscular preservado. Então, esse é um distúrbio, né? Um distúrbio do sono. Uhum. Então, o mais profundo, que é o não REM, ele é importante para fixar o aprendizado do dia, a memória. Sono REM, certo? o sono da consolidação da memória. O sono 13 e o REM são os sonos profundos, né?
O REM é profundo? Sim, sim, é um estágio Ah, profundo do sono. achei que o não REM fosse o profundo. É, o estágio 3 do não REM, né, é dito sono de ondas lentas, então é um sono que tem menos despertares, e o sono REM também, né, que acontece Hum, atividade cerebral, mas tem a paralisia muscular. São os dois estágios de sono mais reparadores, né? A falta deles gera cansaço, fadiga, queixas diurnas, né? tá. E assim, e as insônias, então? Tem gente que tem dificuldade de iniciar o sono, tem gente que acorda no meio da noite, e tem gente que acorda muito cedo. Tu pode falar um pouquinho de cada tipo de insônia? Sim. Então, a classificação da insônia, né? A insônia é uma dificuldade para iniciar, para manter ou um despertar precoce, né? Com prejuízo em função disso das atividades durante o dia, né? E aí tem ainda uma variação, né? Uma outra classificação que é a insônia aguda, que é a mais frequente, na verdade, né? Um fator estressor, alguma mudança de hábito, algo pontual que gerou a insônia. E a insônia crônica, quando os sintomas acontecem mais do que 3 vezes por semana e por mais do que 3 meses, né? E o que pode causar cada um dos tipos de insônia? Então, a insônia inicial é quando o paciente demora, digamos, mais do que 30 minutos para iniciar o sono, que seria o ideal, né? Pode ser uma preocupação, uma ansiedade, o excesso de contato com luz no período da noite, um desconforto do ambiente, né? Alguma dor que o paciente esteja sentindo, tudo isso pode dificultar o início do sono. Se o paciente está congestionado, né? Tá numa crise de via aérea. A insônia de manutenção é uma excelente indicação de polissonografia, porque muitas vezes o paciente desperta no meio da noite por algum motivo. Então, uma coisa que tem que pensar que possa estar despertando esse paciente é a apneia do sono, né? Então, às vezes o paciente diz assim, eu acordo no meio da noite e eu não durmo mais. Às vezes ele não acorda porque a apneia, a queda na oxigenação em função da obstrução da via aérea, gera um desconforto grande. Aí o paciente acorda, não sabe nem o motivo e não consegue retornar ao sono, né? E a insônia terminal, quando o paciente desperta antes do horário desejado, muitas vezes tem relação com transtorno de ansiedade, depressão, paciente ansioso mesmo, né? Então, dentro das insônias, a gente tem que pensar que tem os fatores desencadeantes, que pode ser alguma coisa aguda. Agora, por exemplo, na pandemia, todos os distúrbios do sono deram uma acentuada, né? A insônia é a número 1. Então, é um motivo para os pacientes não dormirem por mudança de rotina, preocupações. Mas o que está perpetuando, e às vezes por anos, são os maus hábitos, né? Então, tem os fatores desencadeantes e tem os perpetuantes da insônia. Às vezes o paciente conta, eu sofri um acidente, tive um estresse psicológico grande, e ali eu comecei a não dormir bem. Mas aquilo foi há 2 anos. E aí tu tem que avaliar o que está mantendo isso, né? Então, às vezes Uhum. faz atividade física, às vezes o paciente é um abusador de cafeína, né? Porque a insônia também gera um ciclo vicioso. O paciente não dorme bem à noite e ele burla a sonolência durante o dia, ingerindo mais cafeína, né? Ou às vezes acaba dando cochilos longos durante o dia, o que vai Ó, atrapalhar. essa era uma das perguntas. Quantas horas a gente tem que dormir por dia e se a soneca da tarde pode atrapalhar, se é bom ou ruim. Então, um adulto deve dormir uma média de 7 a 8 horas por noite, tá? A maioria das pessoas fica bem com esse tempo de sono. Mas aí existem dois grupos extremos que também estão dentro da normalidade, que são ditos os dormidores curtos, que ficam bem dormindo 5 a 6 horas de sono por noite, e os dormidores longos, que para ficarem bem precisam de umas 9 horas de sono. Isso na vida adulta. Então, entre 5 e 9 horas de sono
Se tu dormir esse tempo e tu se sentir revigorado, tá ok. Tá? O que que não se recomenda? Menos de 5 e mais do que 9 para um adulto, que poderia aumentar o risco para algumas doenças. Os A gente cochilos, falou. Oi, pode falar, desculpa. os cochilos durante o dia são permitidos se o paciente já dorme bem à noite. Mas, por exemplo, o paciente que tem insônia, a gente pede para evitar cochilos durante o dia. Porque, como eu falei, o paciente aí não dorme de noite, tende a dar um cochilo prolongado durante o dia. E se o cochilo do dia ultrapassar 40 minutos, é muito provável que nesse cochilo o paciente faça sono profundo, o que vai encurtar o tempo de sono profundo no período da noite. E tem algum dos nossos hormônios, eles só são produzidos no período da noite. Então, eu digo para os pacientes, o sono do dia não substitui o sono da noite. Não adianta ir dormir às 3 da manhã e achar que vai acordar às 11 e tá tudo bem, porque não é assim que funciona, né? É importante a gente dormir um mínimo de horas no período da noite. Uhum. E uma outra pergunta é se tem um horário ideal para se dormir. Existe uma variação de pessoa para pessoa. Isso, aí tem outra classificação, outra diferenciação, que são os matutinos e os vespertinos, né? Então, tem paciente que dorme cedo e acorda cedo, né? Uhum. E tem um momento de maior atividade no período da manhã. E tem os pacientes que são vespertinos, né? Uhum. Dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então, assim, depende de cada paciente, né? Se o paciente tem uma liberdade de horário, por exemplo, com relação às atividades de trabalho, né? E ele é super produtivo à noite, prefere dormir à 1 da manhã e vai acordar às 9 da manhã, por exemplo, ok, né? O que não pode é algo que acontece, por exemplo, muito na faixa etária dos adolescentes, é o paciente dormir tarde e ter que acordar cedo, porque aí ele fica privado de sono, né? Então, E o adolescente precisa dormir mais, certo? exato. Se o adulto precisa em Depois... torno de 8 horas, 7 a 8 horas, o adolescente no mínimo umas 9. E o adolescente tem um outro problema, que assim, fisiologicamente, eles não conseguem dormir cedo. Porque, como eu falei, ao longo do dia a gente vai acumulando uma substância que vai fazendo a pressão de sono chegar, a necessidade de sono, que é a adenosina. Esse processo é mais lento nos adolescentes, né? E a produção de melatonina deles também é um pouco mais tarde. E além disso, que é fisiológico, tem as pressões, né, acadêmicas, que eles estão numa fase de ter que estudar muito, tem a questão da E deve ter tecnologia. as pressões sociais da tecnologia, Exatamente, das redes sociais. rede social. Então, eles vão dormir tarde, só que a escola é cedo. Então, os nossos Uhum. no Brasil, eles estão dormindo menos do que eles precisam. E isso é preocupante, né? Eles são privados de sono. Então, aumenta o risco de depressão, irritabilidade, se justifica em função da privação de sono, prejuízo, né, nas atividades de escola mesmo, né? Então, é uma coisa que tem que olhar com muito cuidado. Nos Estados Unidos até já está se mudando o horário escolar, né, para mais tarde, em função disso. É uma tendência. Uhum. Berenice, eu fui meio que seguindo as perguntas e acabei não sendo muito didática, mas uma coisa que eu deveria ter falado até desde o início, lá na introdução, é que quem dorme mais está associado, né? Vários trabalhos têm mostrado que, quanto menos se dorme, uma vida mais curta a gente pode ter, porque a falta de sono crônica está associada com várias doenças que causam mortalidade, né? Que causam morte, como doença cardiovascular, demência, diabetes, obesidade e até mesmo o câncer. E aí eu vou aproveitar ali o gancho que tu falaste de depressão. Uma das perguntas foi se a falta de sono está associado a suicídio. Sim,
Sim, principalmente nessa faixa etária dos adolescentes, né? Porque eles não são compreendidos, né? Muitas vezes. Então, eles sofrem uma cobrança muito grande, né? Os pais querem que eles durmam cedo, quando na verdade para eles fisiologicamente é difícil, né? Ao mesmo tempo, eles têm a cobrança dos estudos, né? Da produtividade. Então isso não é bem avaliado. A minha percepção é que falta a gente fazer uma abordagem melhor. Vai além disso, até tem essa questão social das escolas, né? Então isso sem dúvida gera depressão e pode aumentar o risco de suicídio, principalmente nessa faixa etária, né? Então, Tá. E, bom, daí voltando lá para os medicamentos usados para insônia, quando eles estão recomendados, eu tenho um arsenal. Como eu tenho insônia, eu tenho um arsenal. Eu tenho a melatonina, eu tenho maracugina, às vezes eu tenho só um Rivotril, eu tenho o Zolpidem. Agora eu ganhei recentemente um novo aqui que eu testei só uma vez. Então eu tenho um arsenal. Como é que tu faz também? Tu também gradua, é uma insônia leve, vamos começar com isso, depois vamos para isso. E aí, aproveitando, uma das perguntas é se causa dependência. tá. Então, assim, eu particularmente, eu não costumo prescrever nenhum medicamento para insônia, que é a indicação maior de medicação para os distúrbios de sono, né? Uma vez que a maior prevalência dos outros distúrbios respiratórios não tem nenhum benefício com o uso de medicação. Com relação à insônia, eu não costumo prescrever sem antes ter uma garantia que o paciente está comprometido com a melhora da higiene do sono. Porque eu atendo muita gente no consultório que chega com uma história assim, doutora, eu não estou dormindo, eu preciso de um remédio. E aí tu vai ver, tu vai conversando, tu vê que a pessoa fica até 1 da manhã no celular, que é super comum hoje, tá com uma sobrecarga de trabalho, né? Não faz atividade física, abusa de cafeína. Então, assim, o remédio não pode substituir as mudanças de hábito, né? Então, porque eles não são isentos de par efeito, a gente sabe, mas cada caso tem que ser avaliado, porque assim, se a dificuldade do paciente é para dormir, é uma insônia aguda, algo pontual, sei lá, o paciente sofreu, está com problema de relacionamento, sofreu uma perda familiar, ou está com problema no trabalho, está fazendo um mestrado, né? Ele tem um compromisso no dia seguinte, está com dificuldade de iniciar o sono e precisa garantir um número mínimo de horas para estar bem no dia seguinte. Eu posso usar só um indutor de sono, né? Que pode ser feito o uso eventual, com menos chance de par efeito. Assim, não tem estudo mostrando que eles interfiram na arquitetura do sono nem no índice de apneia. Mas se o paciente tem insônia por ansiedade, por depressão, não adianta eu usar um indutor de sono. Eu tenho que tratar a doença base, né? Então vou ter que partir para um ansiolítico. E aí tem que acompanhar, tem que avaliar a faixa etária do paciente, as medicações que o paciente já usa, né? Como é que está o peso do paciente para não prescrever algo que possa aumentar o apetite. Então tem que ser muito individualizado e sempre procurar ficar monitorando para tentar usar a menor dose no menor tempo, né? E estimular o paciente aos bons hábitos, né? Então, oriento uma restrição do tempo de cama nos pacientes insones, né? Porque às vezes o paciente diz assim, eu vou para a cama meia-noite e eu consigo dormir às 3 da manhã. Não é isso que se recomenda. Se não está conseguindo dormir, tens que sair do teu ambiente do quarto, né? Ir para um ambiente confortável, sem ligar as luzes da casa, mas tentar fazer uma leitura leve, né? Um banho quente, algo que te relaxe, porque se tu ficar na cama, tu vai despertar ainda mais a tua mente. Começa aqueles pensamentos, eu não tô dormindo, tá todo mundo dormindo, eu tinha que estar dormindo. E aí o paciente não... Amanhã tem que acordar cedo. Hã? Sim. Amanhã tem que acordar cedo. Fica
né, matutando isso e aí que não dorme. Mas Um de tudo, chazinho de maracujá, chazinho de camomila, também tudo é faz válido. parte do meu arsenal. Mas assim, E ó, sim, os indutores do sono, ela perguntando, né? Eles podem sim causar dependência, muitos causam, né, Berenice? E às vezes até demência também, né? Quando usados a longo prazo, como os não abusar benzodiazepínicos. assim no tempo. Em geral, assim, usar 3 meses e tentar resolver a situação, né? O que a gente não recomenda, assim, quem trabalha com sono foge e tem pavor, são os benzodiazepínicos, né? Esses são Uhum, uhum. que geram E, insônia, rebote, eles mexem na arquitetura do sono, então suprimem sono REM, então para a memória é péssimo a longo prazo, né? Antigamente não se sabia, hoje se sabe que os pacientes privados de sono REM podem anteceder algumas demências, como Alzheimer. Então, os benzodiazepínicos contribuem muito para isso e eles aumentam o índice de apneia. Então, e pode nos dar exemplo dos benzodiazepínicos? o Rivotril, né, que é o, acho que o mais conhecido, clonazepam, Aham. lorazepam, todos esses, né? Sim. Diazepam. Tem um que eu prescrevo para minha avó, agora me fugiu o nome. Ai, ai, Mas é bem comum nos idosos, né? Porque antigamente não se sabia que eles estavam associados com demência e prescreviam bastante, né? E aí a gente vê como é difícil hoje em dia de tirar dos idosos esses medicamentos. super difícil. Em geral, tu tem que ir reduzindo aos poucos e introduzindo a medicação nova, né? Mas é que Uhum. não tinha tantas opções, né? Então, hoje não se justifica, assim. Tem que tentar substituir. Tá. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Algumas coisas a gente já respondeu. Então, como é que é o sono nos diferentes gêneros, na mulher e no homem? De maneira geral, os homens têm um tempo de sono mais curto e um sono mais leve. É porque o sexo masculino ingere maior quantidade de álcool, tem mais apneia, com isso tem mais despertar, o que leva a um sono mais superficial, né? Então a qualidade do sono no homem é um pouco pior. E nas mulheres, a insônia é mais prevalente, né? Então, tem essa diferença. E além disso, em momentos específicos da vida da mulher, também os distúrbios de sono aumentam. Por exemplo, no período pré-menstrual, em função de cólicas, né? Elas dormem pior, despertam mais. Quando a gente desperta, a gente muitas vezes volta para o sono superficial. E no período da menopausa, também ocorre uma mudança no padrão de sono das mulheres, porque aí tu sabe mais do que eu, né, Fer? Mas assim, a falta de produção do estrogênio pelos ovários faz surgir os calores, os suores noturnos, né? Porque o estrogênio é um regulador da temperatura corporal. E o que a gente vê na polissonografia das pacientes nessa faixa etária é que muitas vezes o despertar durante o sono antecede esses fogachos, né? Então, é um sono com mais despertares, mais superficial, por consequência, e de qualidade pior, né? É um sono não reparador. E aí vem. Uhum. E a mulher tem a fase também que ela ganha bebê e aí também não consegue dormir porque tem que atender o bebê durante a madrugada. E para quem não sabe, Berenice daqui a pouco vai sentir isso na pele, né, Bere? Agora eu tô Berenice na está fase. gestante de Tô 28 na fase. semanas. Tô sentindo o peso da barriga. E para essas mulheres tem alguma dica? Então, medicação não tem para usar, né? É bem difícil conduzir esses casos, Nem porque pode usar, tem que atender o bebê. não pode usar medicação por tudo, né? Pela questão da A amamentação, alimentação também, claro. e ela tem que estar alerta. Então, o que a gente tenta orientar
é uma melhora na condição de sono dela durante o dia, né? Assim, escurecer o quarto, tentar silenciar a casa quando o bebê dormir, para ela também poder descansar. Mas é um período que ela vai ter que passar. Infelizmente, não tem muito o que a gente fazer, né? É só tentar ajudar com os hábitos, assim, na medida do possível, fazer alguma atividade física, cuidar da alimentação, não abusar dos cafeinados, nesse sentido, só as questões de hábito mesmo. E uma pergunta que está aqui na altura dos meus olhos: aumento de peso e idade avançada piora os distúrbios de sono? Sem dúvida. Aumento de peso, 70% dos pacientes com apneia são obesos, né? Então, a obesidade está muito relacionada à má qualidade do sono. Então, é uma das coisas que a gente recomenda, né? Às vezes, só redução de peso não resolve, não cura, né? Não é o único tratamento a ser empregado. Tem artigo publicado que, por exemplo, dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, num acompanhamento a longo prazo, de mais de 2 anos, só 20% deles é que puderam descontinuar o tratamento com CPAP, por exemplo. Né? Porque assim, a obesidade vai embora, mas fica flacidez de tecidos, tem outros fatores que também contribuem para a doença, né? Então, esses pacientes precisam ser acompanhados mesmo depois da perda de peso. Sim, e a apneia, para quem não sabe, então, é não respirar. E então a obesidade, essa flacidez pode obstruir a via aérea e dificultar a respiração. E outra causa de apneia também seria rinite, cornetos aumentados, que também obstruem a passagem de ar na via aérea. Isso. Eu vi que a Grace perguntou aqui se roncar sempre representa problema ou não necessariamente. Então, vou aproveitar essa pergunta dela e o que tu comentou e vou tentar explicar isso. Então, tanto o ronco quanto a apneia demonstram um estreitamento da via aérea, né, na região que envolve o nariz e a garganta. Roncar não é normal, Grace, né? Então, assim, o ronco, ele é considerado um estreitamento leve na via aérea. Estreitamentos maiores na mesma região levariam à apneia do sono, né? Então, o sono é um sinal de alerta, né? Muitos autores hoje já descrevem o sono como o estágio inicial da apneia, que é só uma questão de tempo, o paciente vai evoluir. Então, todo paciente que ronca deveria fazer a polissonografia. Só 5% dos pacientes que roncam não têm apneia. Tem o que a gente chama de ronco primário, que é o ronco isolado, né? Então, a apneia, como é que a gente marca uma apneia na polissonografia? É uma redução de 90% ou mais do fluxo aéreo, que seria normal para aquele paciente, durante 10 segundos ou mais. Isso é uma apneia. E aí tem outro distúrbio que a gente pode marcar durante o sono, outro evento respiratório, que é a hipopneia, que é um evento mais leve, é uma redução de fluxo aéreo de 30% do que seria o habitual, durante 10 segundos ou mais, com queda na saturação ou despertar. Então, a apneia do sono tem relação com a obesidade, tem relação com a flacidez de tecidos, obstrução nasal, excesso de tecido na garganta, tem um componente hereditário, né? Às vezes eu atendo paciente magro, jovem, atleta e roncador, né? Então, às vezes tem relação com o tipo de colágeno que constitui aquelas estruturas. Por isso que às vezes fazer fisioterapia motora facial ajuda, né? É um tratamento mais a longo prazo, mas pode ter um resultado favorável nesses pacientes que não têm distúrbio respiratório, que o ronco é isolado, né? Então, mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi as duas. E até uma das perguntas aqui que a gente tinha elaborado era sobre ronco mesmo, então acho que ronco tá bem. Vamos voltar a falar um pouquinho de fertilidade. A gente já falou, né, dos motivos pelos quais a falta de sono interfere na fertilidade.
que seriam alterações hormonais e também a diminuição de desejo sexual, de estar cansado e não ter interesse de fazer sexo. Então, isso impactaria, né, a fertilidade, com certeza. E a imunidade. Uhum. Só acrescentando, também afeta. só acrescentando também que eu vejo assim que muitos casais vêm ao consultório, né? E esses distúrbios de sono, principalmente ronco e apneia, também afastam um pouco os casais. E isso acaba indiretamente interferindo nessa relação, né? Engravidar naturalmente. Então tem casais até que não dormem no mesmo quarto, né? exato. E às vezes esse papo e dorme. Então muitas vezes a gente tem que até recomendar isso, né? Enquanto a situação se resolva, enquanto não se resolve, que tem que fazer investigação, iniciar o tratamento, isso leva um tempo, que durmam em quarto separado, porque não é justo que o sono de um prejudique o do outro, né? E ao mesmo tempo é algo doença, tem que ser tratada, a pessoa não tem culpa, né? Que ela faz barulho, que ela ronca, que ela se mexe. Então, e até mesmo para um tratamento de reprodução humana também iria interferir a falta de sono, porque uma vez que mexe com os hormônios responsáveis pela ovulação e pela produção de espermatozoides. E então, e a imunidade? Então, 5 minutinhos. O sono é super importante, né? Porque ele ativa a produção de linfócitos T, linfócitos B, e ao mesmo tempo a privação de sono estimula citocinas inflamatórias, né? Então, manter um processo inflamatório ativo aumenta a chance de uma série de doenças, né? Obesidade, doença cardíaca. Então, dormir bem é super importante agora, nesse momento que a gente está vivenciando. Manter horários regulares, uma rotina, né? Porque rotina é muito importante para o sono, né? Os pacientes que têm uma vida desregrada, eles têm mais dificuldade de dormir e manter as horas necessárias de sono. Beri, e olha que interessante esse comentário que veio da Caro Presler. Alguns estudos mostram que de todos os fatores que contribuem para a melhora da qualidade de vida, dieta, exercício físico, o sono é o mais negligenciado, com certeza, né? E assim eu vou aproveitar e vou fazer uma propaganda que eu tô lendo esse livro, que também foi um livro que me despertou sobre o assunto. É que ele aparece virado? Não, mas é que é por causa da tela mesmo. Tá. Porque nós dormimos em português, ou Why We Sleep, que é Matthew Walker. Ele é professor na Berkeley University de neurociência e psicologia. E esse assunto, ele fala também que não só é um dos pilares da saúde, como ele não acha que é um dos pilares, ele acha que é a fundação, porque se tu não dorme bem, tu não come bem e não consegue fazer exercício físico. Berenice, eu vou me despedir de ti, que faltam 2 minutos para acabar aqui a live, que senão cai e a gente não consegue deixar gravado. Te agradeço imensamente, foi maravilhoso, muitas informações, acho que ajudou todo mundo a ficar mais atento da importância do sono para sua saúde. Muito obrigada. Um beijo, até breve. Até breve, nos vemos. Obrigada a todos também pela presença, pelas perguntas que enriqueceu aqui a nossa live. Obrigada aos nossos colegas de faculdade pela presença também. Isso. Beijo. Qualquer dúvida, boa noite. Escrevam. Boa noite. Tchau. Tchau.